Fala galerinha do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza com vocês? Olha lá pessoal, hoje nós vamos iniciar uma maratona aqui para o concurso da PM do Ceará, tá certo? E nós vamos trabalhar o raciocínio lógico, tá bom? São 10 questões que vão cair na prova aí de raciocínio lógico e nós vamos trabalhar essas questões aqui, tá certo? Fazer maratona mesmo, maratonas e maratonas, como nós fizemos aqui anteriormente, né? Para você que ainda não é inscrito no canal, fizemos uma maratona aqui, uma mega maratona para o concurso da PM aqui do estado do Pará, tá certo? Então foi muito sucesso, muita gente arrebentou, muita gente passou, não foi aprovada aí no concurso e gabaritaram o raciocínio lógico. Se você quer fazer dessa maneira, vem para cá para o canal Matemática Pai d'Égua, venha ser da família Matemática Pai d'Égua, tá? E se inscreva aqui no canal. Se você quer o curso completo de raciocínio lógico, é só ser membro aqui do canal, que está disponível lá desde o zero raciocínio lógico, para você que vai fazer o concurso aí da PM do Ceará, tá certo? Mas se você não quiser ser membro, vem para cá que nós vamos fazer várias maratonas aqui do canal. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, várias maratonas aí de raciocínio lógico para você chegar lá e arrebentar. Até véspera da prova nós vamos fazer aí exatamente, tá? Essas maratonas. Deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilha aí para quem vai fazer essa prova aí da PM do Ceará. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vem comigo, sem perca de tempo, vamos logo resolver a primeira questão aqui, tá certo? De raciocínio lógico da banca FGV, né, pessoal? Uma banca aí muito boa que gosta de trabalhar aí o raciocínio lógico, tá bom? E nós vamos, claro, aprender, né? Ou seja, estudar essa banca da FGV para você chegar lá e arrebentar e acertar, gabaritar raciocínio lógico aí, beleza? Tranquilo? Vem comigo. Ó, olha lá, primeira questão, pessoal. Primeira questão é o seguinte: a negação de todos viajaram e retornaram todos na terça-feira é. Olha a negação do todo, né, pessoal? Você lembra lá? A negação do quantificador. Isso aqui é um quantificador universal. Um quantificador universal. O todo. Tá certo? E para me negar o todo, eu preciso negar, olha a teoria, pelo EPA. Quem é o EPA, professor? O EPA é o existe pelo menos um e o algum, né? Esse aqui é o EPA. Isso aqui eu chamo de quantificador existencial, pessoal. Quantificador existencial. Beleza? Então, o primeiro passo para você acertar uma questão dessa, quando ele fala de quantificador universal, fala do todo. Para mim negar o todo, eu preciso negar pelo EPA. Existe pelo menos um e algum. Como assim, professor? Quando ele diz assim numa frase, ó, todo brasileiro gosta de futebol. Qual seria a negação de todo brasileiro gosta de futebol? É que pelo menos um brasileiro não gosta de futebol. Existe brasileiro que não gosta de futebol. Algum brasileiro não gosta de futebol. E é isso que você vai fazer aqui. Além do quantificador universal, eu tenho um exínio bem aqui, ó, que é uma conjunção. É a primeira lei de De Morgan. Lembra lá? Para mim negar o eu, troco pelo o. A negação de P ou Q, né? Isso aqui é a mesma coisa que negar o P, trocar o O pelo E e negar o Q. Quando eu tenho a negação de P e Q, eu nego a primeira proposição, nego o E, que é a conjunção, pela disjunção, e nego a segunda proposição. Primeira e segunda lei de De Morgan. Então, não posso esquecer, para mim negar o E, eu troco pelo O, ou seja, a negação do E, que é a conjunção, é a disjunção inclusiva. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho toda. Todos viajaram. Qual é a negação de todos viajaram? É que pelo menos um não viajou. Existe alguém que não viajou ou alguém não viajou. Então, nós vamos olhar aqui. Ó. Eu não posso negar, outra observação, eu não posso negar o todo pelo todo, tá? E nem pelo nenhum. Vamos dizer, todos viajaram, nenhum viajou. Então, isso daí, ninguém viajou, também é errado. Então, a letra A e a letra B já estão fora, tá certo? Então, fica entre letra C, D e E. Realmente, para me negar, ó, todos viajaram, é que pelo menos um não viajou. E eu tenho isso aqui na C, ó. Pelo menos um não viajou, pelo menos um não viajou, pelo menos um não viajou. Agora eu nego o E. A negação do E, como eu vi aqui, ó, é o OU, né, pessoal? A negação do E é o OU. E eu tenho aqui, ó, o OU na letra C e o OU na letra D. Então, na letra I. Então, a D já está fora. Correto? Então, só pode ser a C ou a D. E claro, né, na segunda ele diz assim, ó, e retornaram todos na terça-feira. Qual é a negação do todo?
Algum existe ou pelo menos um, tá certo? O EPA, existe pelo menos um e algum. E eu tenho aonde? Olha, na letra E eu tenho ninguém, não posso negar o todo por ninguém, né? Que também é equivalente a nenhum. Então significa que a letra C. C de certo, né, pessoal? Olha lá, ó. Pelo menos um não viajou. Ou alguém não retornou. Alguém não retornou na terça-feira. É a negação da nossa proposição composta. Todos viajaram e retornaram todos na terça-feira? Pelo menos um não viajou. Ou, negação do E, alguém não retornou na terça-feira, que é a negação de todos retornaram na terça-feira. Né, pessoal? Uma questão aí excelente, né? Muito boa. Deu para lembrar? Negação do todo, que é um quantificador universal, eu nego pelo existencial. Próximo aqui, pessoal, ó. Considere verdadeira a seguinte proposição. Se Mariana, olha o se então aqui, se Mariana chegar, primeira proposição. Então, conectivo se então, Antônio dormirá. Tá certo? Então ele fala o seguinte, é correto concluir o quê? Né? Observa que eu não estou falando de negação aqui, ele só quer uma conclusão disso. E para mim falar do sim então, se ele está dizendo que isso é verdade, né? Então eu posso utilizar o seguinte, a equivalência lógica de P condicional Q. Isso aqui ó, eu posso utilizar duas. Eu posso pegar o P condicional Q, que é a mesma coisa que negar a segunda proposição, manter o sim então e negar a primeira posição. Ou pegar a condicional que, né, que é equivalente a negar a primeira proposição, trocar o se então pelo ou e manter a segunda. Aqui eu chamo de contrapositiva, ó. Contrapositiva, ok? E aqui eu chamo de silogismo, silogismo. Ok, pessoal? Presta atenção bem aqui, ó. O que é que eu posso concluir com isso? Que nas alternativas só tem o se então. Então, o silogismo está descartado. Só pode ser o quê? A contrapositiva. O que é que significa a contrapositiva? É que eu vou inverter aqui, pessoal. Ó, eu vou inverter as proposições e depois vou negar. Ou seja, quem está no início vai para o final, quem está no final vai para o início. Eu nego as duas proposições e depois vou invertê-las, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Se Mariana chegar, então Antônio dormirá. A negação ficaria, ó. Se... Qual é a segunda proposição? Antônio dormirá, né? Então, se Antônio não dormir, vírgula, então, primeira proposição, Mariana chegar. Então, Mariana não chegou. Então, aonde eu tenho essa equivalência lógica aí, ó. Se Antônio não dormir, então Mariana não chegou. Então, é a negação de se Mariana chegar, então Antônio dormirá. Então, é claro que só pode ser a letra I, pessoal. Se Antônio não dormir, então Mariana não chegou, tá certo? Trocou de lugar as proposições e depois negou. Ó. Quem estava no início foi para o final e quem estava no final foi para o início e depois negou as duas proposições. Uma contrapositiva, equivalência lógica aqui da condicional, tá certo? Falou de condicional, pessoal. Pode ter certeza que vai estar na sua prova uma questão dessa, tá bom? Isso aqui é igual o Neymar na Copa do Mundo, sempre vai cair. Então, se liga nessa questão da condicional equivalência lógica, que com certeza no dia da prova vai estar lá. Ok? Bom, olha outra questão. Leonardo disse a Fernanda o seguinte: eu jogo futebol, ou eu jogo futebol, ou você não joga golfe. Então, essa aqui é a primeira proposição, dizendo que Fernando joga futebol. E a segunda é dizendo que Leonardo joga futebol, perdão, né? E a segunda é dizendo que Fernanda não joga golfe. Então, ele está colocando essa simbologia aqui, ó. P ou negação de quê? Por que negação, professor? Porque está negando aqui essa segunda proposição, né? A segunda proposição. Ó. E a Fernanda retrucou dizendo que isso não é verdade. Se isso não é verdade, pessoal, eu tenho que trabalhar o que aqui se não é verdade? Justamente a negação.
Tá certo? Eu tenho que trabalhar a negação. Sabendo que Fernanda falou a verdade, é correto concluir o quê? Bom, se ele está dizendo, se a Fernanda retrucou, isso não é verdade, e eu concluo que, sabendo que Fernanda falou a verdade, é correto concluir o quê? Então tem que trabalhar a negação dessa simbologia. Ó. Isso aqui ó, é igual, ó, se eu negar isso aqui, eu vou negar a primeira proposição, negar o ou pelo e negar a negação de que é a própria afirmação. A negação da negação é a própria afirmação. Então ficaria como essa simbologia aqui, ó, literalmente falando, ficaria assim, ó, Leonardo não joga futebol, e, olha o exínio, repete a segunda, Fernanda não joga golfe. Não joga golfe. A negação de não joga golfe é que ela joga golfe, né? Fernanda joga golfe. Joga golfe. Tá certo? Bom, aí eu tenho o seguinte aqui. Onde é que está exatamente Leonardo joga futebol? Leonardo não joga futebol e Fernanda joga golfe. Bora lá. Então vamos ver aqui aonde está Leonardo não joga futebol e Fernanda joga golfe. Por quê, professor? Ó, observa que eu coloquei a simbologia aqui. Eu tenho que negar essa simbologia, tá certo? Se eu neguei essa simbologia, negar eu jogo futebol é dizer que Fernando não joga futebol. Negar o ou é trocar pelo e. E negar você não joga golfe, ou seja, a Fernanda não joga golfe, significa que Fernanda joga golfe, tá certo? Que é a negação da negação. Então isso está onde? Ó, vamos lá, Leonardo não joga futebol. Aqui, Leonardo joga futebol na letra A, tá fora. Leonardo joga futebol, tá fora. Leonardo não joga futebol na letra C, D e E. Agora ele troca o O pelo E. Ó. Aqui ainda continua com o O. A letra E tá fora. Então, diz aqui na letra C, Fernanda joga golfe. E na letra D, Fernanda não joga golfe. Então, eu não posso confundir esse não aqui com uma negação aqui da nossa resposta. A negação da negação é a nossa afirmação. Por isso, o gabarito é a letra C de casar. Beleza, pessoal? Essa aqui é a negação dessa proposição. Primeira lei de De Morgan, né? Primeira lei de De Morgan ali, tá bom? Beleza? Tranquilo, pessoal? Show de bola. Vamos lá para a próxima, né? Ó, próxima questão. Considere as vistas frontal, lateral e superior, como ilustrado na figura a seguir. Eu tenho o seguinte, ó, assinale a alternativa que mostre um sólido em que as vistas frontal, lateral e superior são congruentes. Bom, observa que aqui, sem perder tempo, a resposta correta é a letra D. Por quê? Se você observar, ó, se eu olhar aqui, ó, frontal, né, ou seja, de frente, eu vou ter este formato aqui, ó, tá certo? Ou seja, dois blocos para a direita e 2 blocos para cima, né? Sem falar aqui, ó, no central. Ok? Agora, se eu olhar na lateral, ou seja, na vista lateral, né, aqui do lado direito, eu também vou ter este formato aqui, ó. Eu também vou ter este formato. Por quê? Porque se você observar, olha, esse aqui é o principal, vou ter 2 para cima e 2 para o lado lá, um bem aqui, ó, tá certo? Esse carinha aqui, ele é justamente esses 2 que não dá para aparecer aqui, ó, se eu estou olhando ele na lateral, tá certo? E se eu olhar de cima, pessoal, ó, se eu olhar de cima, eu também vou ter este formato aqui, tá certo? Se eu olhar de cima, eu também vou ter este formato, ok? Então, por isso, observa, ó, que agora o que vai aparecer aqui, a parte pintada, ó, a parte pintadinha aqui, é esse cara bem aqui, assim, ó, bem aqui em cima. É ele que vai ser a parte pintadinha. Vai aparecer 2 blocos do lado e 2 blocos aqui para cima, tá certo? Então, por isso, gabarito, letra D. Uma questão aqui de raciocínio, né? Para a gente entender essa lógica, né? De olhar um sólido geométrico aqui de frente, né? Frontal, olhar ele superior aqui de cima e olhar ele de lado. Se ele tiver a mesma característica, as mesmas dimensões,
né? Então é claro que é esse carinha aqui que representa a nossa alternativa correta, tá certo? Ou seja, ele é congruente, ou seja, tanto a vista frontal como a vista lateral e superior, elas são congruentes, e a congruência você sabe que é a igualdade, né, pessoal? Todos os lados, eu olhando tanto de frente, quanto de cima, quanto do lado, ela é igual, ou seja, congruente. Uma questão ali também de conhecimentos de matemática, ou seja, a parte geométrica, né, pessoal? Lembra que aqui no canal também temos alguns vídeos que falam também de raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. E esses 3 exemplos aqui que eu acabei de falar, matriciais, geométricos e aritméticos, também vai estar na sua prova lá, tá bom? De raciocínio lógico aí do concurso da PM do Ceará. Beleza? Vamos lá então, vamos continuar aqui, né? Próxima questão, ó. Considere a afirmação: toda cobra venenosa é listrada. Pode-se concluir o quê? Bom, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Toda cobra venenosa, deixa eu colocar aqui um diagrama, isso aqui é a lógica de primeira ordem, né, pessoal? Lógica de primeira ordem, ó, lógica de primeira ordem. Vamos lá. Ele diz o seguinte: toda cobra venenosa é listrada, né? Então aqui, ó, toda cobra, tá aqui a cobra. Cobra venenosa é o que, pessoal? Listrada. Se eu trabalhar o meu argumento aqui, se ele vai ser válido ou não, seria o seguinte, ó. Para o meu argumento ser válido, eu tenho que concluir o seguinte: se toda cobra venenosa, pessoal, é listrada, então isso não me dá direito de concluir que toda cobra listrada seja venenosa. Como assim, professor? Porque, ó, se eu tenho uma cobra venenosa, vamos dizer, e eu tenho uma cobra bem aqui, ó, que ela é verde, né? Vamos dizer, se a cobra venenosa é verde, ela é listrada também? Sim. É óbvio, né? Olha, o raciocínio lógico, matemático aqui, né? Nessa questão. Então, se eu tenho uma cobra aqui, ó, vamos colocar aqui a cor dela, lilás. Ela é listrada? Sim, ela é listrada, né? Porque toda cobra venenosa é listrada. Agora, se eu tenho, por exemplo, ó, uma cobra bem aqui, ó, ela é venenosa? Não, ela é apenas listrada, mas não é venenosa. Então, a nossa conclusão é o seguinte, ó, toda cobra, segundo o texto, né, segundo a nossa afirmação, toda cobra venenosa, ela é listrada. Mas isso não significa que toda cobra listrada seja venenosa. Com essa conclusão, nós vamos para a nossa alternativa, tá certo? Ele não falou de negação aqui, observa que se ele falasse aqui, ó, qual a negação de toda cobra venenosa listrada? Significa que algumas cobras venenosas não são listradas. Claro que seria o quê? A nossa letra D de dado, tá certo? Mas ele não falou sobre negação. Eu tenho que achar algo que seja equivalente a essa resposta, né? Essa conclusão. Então vamos lá. Como ele não falou de negação, porque se ele falasse negação seria a letra D, vamos para a resposta equivalente, ou seja, as respostas que são iguais a essa aqui, a essa nossa conclusão. Vamos lá. Toda cobra listrada é venenosa? Foi o que eu acabei de dizer, né? Olha, eu não posso afirmar que toda cobra listrada é venenosa. Todas as cobras que estão aqui, ó, nesse primeiro círculo dentro, são venenosas, elas são listradas. Mas nem todas as cobras listradas aqui, ó, são venenosas. Letra A está fora, tá? Letra B. Toda cobra que não é listrada. Opa, aqui eu tenho todas as cobras listradas, então as que não são listradas estão aonde? Bem aqui. Essa aqui não são listradas. Não são listradas. Ok. Essas aqui não são listradas. Então ele diz assim, ó, toda cobra que não é listrada, tá aqui as cobras que não são listradas, não é venenosa? Sim, isso é verdade. Por quê? Porque se toda cobra venenosa é listrada, se eu tenho uma cobra que não seja listrada, ela não pode ser o quê? Venenosa, porque todas que são venenosas são listradas. Ou seja, o gabarito aqui, pessoal, é a letra B de bola. Por que não é a C? Toda cobra que não é venenosa. Toda cobra que não é venenosa não é listrada? Não posso afirmar, porque eu posso ter aqui uma cobra. Ela é listrada, mas não é o quê? Venenosa. Tá bom? Aqui, ó, letra D. Algumas cobras, foi o que eu disse, né? Poderia ser essa letra D se ele falasse qual seria a negação, né? Mas não falou de negação. Algumas cobras que não são listradas podem ser venenosas?
que não são listradas, toda cobra venenosa é listrada. Não tem como uma não ser listrada. Então também está fora. Beleza? Gabarito, letra B. Olha como é a FGV. Ela gosta de trabalhar essas questões de lógica de primeira ordem, ou seja, né, as questões aqui dos diagramas lógicos, tá bom? Aqui é a representação, olha, só para resumir aqui, ó. Representação do todo, né? Todo A é B, isso não significa que todo B é A. Do nenhum aqui, ó, conjuntos disjuntos, ó, separados, nenhum A é B, né? E o EPA, né? O EPA, que é o existe pelo menos um e o algum, aonde eu vou ter o quê? A interseção, né, pessoal? Existe A que é B, pelo menos um A é B, algum A é B, tá certo? Então preciso saber dessa definição e todas essas definições aqui tem no nosso curso aqui no canal, beleza? Vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó, representando por negação de R, a negação de uma proposição R, a negação de P e P o que é equivalente a que proposição ali, ó, uma proposição simples ou uma composta ali da alternativa. Então, para mim resolver essa questão, preciso montar a tabelinha, né? Ele quer saber o que? A negação de P e P o que, né? Ele quer saber se essa negação aqui, ela é equivalente a uma das alternativas ali, ó. Tá certo? Então, vamos montar essa tabelinha, né? Tá aqui a simbologia que ele me deu. Vamos lá. Então, o primeiro passo é começo com P e Q, tá certo? O P, se eu tenho duas proposições, P e Q, então são 4 linhas, né? Isso tudo você aprendeu aqui no curso. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, ó. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Ok? Agora vamos trabalhar as proposições compostas. Beleza. Eu tenho aqui agora exatamente P, ok. Beleza, está aqui, ó, aqui dentro, P, ok. Bom, aqui eu tenho a disjunção inclusiva, que para ser verdade, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Se tiver duas com verdadeira, perfeito. Então aqui é verdadeiro, porque verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é verdadeiro, falso com verdadeiro é verdadeiro e falso com falso é falso, ok? Agora eu tenho o seguinte, ó, P e esse cara que eu acabei de achar, o P o quê? Tá certo? P o quê? Estou colocando maiúsculo aqui, né? Vamos colocar maiúsculo aqui para ficar igual. Beleza. Bom, eu tenho o P. Cadê o P? Aqui essa coluna. Tá aqui o P, essa coluna. E o P o quê? Tá aqui. Qual é o conectivo que está fazendo a relação entre eles? A conjunção. Na conjunção, para ser verdade, as duas obrigatoriamente precisam ser verdadeiras. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro também é verdadeiro. Falso com verdadeiro é falso. Falso com falso também é falso. Ok? Agora, ele quer saber a negação desse cara, né? A negação dele, ó. A negação de P e P o quê? Tá certo? Qual é a negação dele? É só negar o que eu tenho aqui nessa coluna. Isso aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Isso aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Isso aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Isso aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Então, observa aqui, ó, que é exatamente isso aqui que eu quero, né? É isso aqui que eu quero, ó. A equivalência lógica desse cara aqui. Ele fala a negação de P e P o que é equivalente a letra A. Na letra A eu tenho a negação de P, então eu vou colocar até de outra cor aqui para a gente diferenciar. Ó. Qual é a negação de P? Para me ser equivalente a esse cara aqui, a sequência, pessoal, tem que ser a mesma na tabela verdade. Se aqui eu tenho falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, e se a negação de P aparecer essa mesma sequência, significa que eles são o quê? Equivalentes, tá certo? Então a negação de P, ó. Se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se aqui é verdadeiro, aqui também vai ser falso. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. E se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Opa, eu consegui concluir aqui o seguinte, que eles são equivalentes. Olha a mesma sequência aqui, pessoal. É a mesma sequência. Olha lá, ó, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro e verdadeiro. Estava ali na primeira alternativa, né, na letra A. Então, não preciso perder tempo com a B, C, D e E. Tá certo? Então, aqui eu já encontrei, ó. Porque eles são equivalentes, tem a mesma sequência ali, né? Tem a mesma ordem ali na tabela verdade, ó. A negação de P e P ou Q, F, F, V, V e a negação de P, F, F, V, V. Se você quer aprender
a montar essa tabela do zero, tá? Aqui no link da descrição tem o nosso curso e também tem as maratonas que a gente resolve muitas questões dessa aí, tá bom, pessoal? Você vai gostar. Vamos lá. Próxima questão. Aqui eu tenho uma questão que envolve permutação, né? A parte de análise combinatória ali também que vem cair para vocês, ó. As 6 letras da palavra Senado devem ser arrumadas sem repetições nos 6 retângulos da figura a seguir. Então ele te dá esse retângulo aqui, né? Eu vou colocar esse retângulo bem aqui embaixo para ficar maior a nossa observação, beleza? Então vamos lá, aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Vou escrever bem aqui para ficar maior o nosso raciocínio. Beleza. Bom, eu vou colocar o que ele colocou aqui, né? N, D e S. E ele vai colocar aqui do outro lado E, A e O. Bom, essa primeira sequência aqui eu vou chamar de coluna 1 e coluna 2, ó. Ele diz o seguinte: as 3 consoantes devem ficar na coluna da esquerda, né? E as 3 vogais na coluna da direita. Por exemplo, uma arrumação possível seria essa, que ele acabou de arrumar aqui. O número de maneiras diferentes de se fazer essa arrumação é... Bom, pessoal, eu posso organizar aqui no C1, por exemplo, vamos dizer que é o primeiro quadrado, segundo quadrado e terceiro quadrado, né? O primeiro, segundo e terceiro quadrado. Na coluna 2, que são as vogais, também, ó, primeiro, segundo e terceiro quadrado. Opa, primeiro, segundo e terceiro quadrado, tá certo? Bom, o que eu tenho que fazer aqui, professor? Primeiro passo é tu saber organizar isso aqui, ó. O N eu vou colocar aqui no primeiro, o D eu posso colocar no segundo, ou o S eu posso colocar no terceiro. Mas eu poderia colocar aqui, ó, o S no primeiro, eu não poderia colocar o D no primeiro. Então eu tenho várias maneiras de fazer uma permutação aqui, ou seja, ordenar, trocar de lugar essas letras aqui, porque pode começar com N, mas pode começar com D, mas pode começar com S. Então isso aqui é exatamente uma permutação de 3 fatorial, tá certo? Ou seja, 3 letras que podem se permutar. Então elas podem trocar de lugares. Quantas maneiras? 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou utilizar aqui a permutação de 3 fatorial. Isso aqui vai dar 6, tá certo? Então, novamente aqui o C2, ó, eu vou colocar aqui o E, o A e o O, né? Também pode começar com o A, também pode começar com o O. Então, também eu tenho aqui uma permutação de 3 elementos, onde vão se ordenar ali naquelas posições. Então, 3, 2 e 1, né? É a mesma coisa que 6. Então, aqui eu tenho 6 maneiras, ou seja, 6 anagramas, né? 6 formas diferentes que eu posso organizar essas letras ali, tanto as consoantes como as vogais. Então, eu tenho aqui, ó, a permutação, primeira permutação das consoantes, vezes a permutação das vogais, né? Então, eu tenho quantas maneiras diferentes de organizar as consoantes? 6 maneiras. Vezes, quantas maneiras eu tenho para organizar as vogais? Também 6 maneiras. 6 vezes 6 dá 36 maneiras distintas de fazer o quê? Essa arrumação aqui, pessoal. Então, gabarito, letra A. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá para a próxima. Mais uma questão aqui. Ó. Uma sentença logicamente equivalente a se gosto de estudar e pratico esportes, então tenho uma vida saudável. Olha, pessoal, ele falou de equivalência lógica, lembra lá que eu falei para vocês? Contrapositiva ao silogismo. Então, quando eu falo P condicional Q, eu posso trabalhar o seguinte, ó, ou a contrapositiva, ou eu posso trabalhar o silogismo, tá? Ou o silogismo. A contrapositiva é exatamente P condicional Q, que é equivalente a negar a última parte, manter-se então e negar a primeira parte. O silogismo é exatamente negar a primeira parte, né? Vou só organizar aqui. O silogismo é P condicional Q, é exatamente equivalente a negar a primeira parte, trocar o se então pelo ou e manter a segunda. Silogismo e contrapositiva. Então, observa que aqui eu tenho silogismo e tenho contrapositiva. Então, observa que a contrapositiva seria, ó, letra C, D e E. Tenho 3 possibilidades. Silogismo, onde aparece o ou? Somente aqui na letra B, ó. Tá certo? Ó, aparece 2 ou aqui. E na letra A não aparece. Então, eu vou descartar a letra A. Bom, eu tenho uma maneira de acertar aqui pelo silogismo e 3 maneiras de acertar pela contrapositiva. É claro
Se eu quero ganhar tempo, pessoal, você vai aonde tem a única opção para o silogismo, que poderia ser a contrapositiva também, né? Se tivesse só uma. Por quê? Se eu for tentar o se então, e se não for nenhuma do se então aqui, ó, eu vou tentar 3 vezes, eu vou errar 3 vezes até achar o silogismo como correto. Bom, mas se for o silogismo, eu vou apenas tentar uma vez, né? Já vou acertar direto. Mas se não for, você vai ter que ir lá. Mas pelo menos você vai ganhar tempo se a alternativa correta estiver na letra B. Então vamos ver, ó. No silogismo, eu tenho que negar a primeira, trocar o se então pelo ou e manter a segunda. Então vamos lá, vamos pegar aqui a proposição e organizar. Bom, se o se então vai sumir, então vou já negar a primeira proposição. A primeira proposição diz o seguinte, ó, gosto de estudar e pratico esporte. Observa que nessa primeira proposição ainda tem o conectivo da conjunção, né? Então, para negar o eu, troco pelo ou. Olha lá. Então, vamos negar a primeira. Gosto de estudar. Então, não gosto de estudar. Negação do e, ou pratico esporte. Então, não pratico esporte. Negação do se então, ou melhor, o silogismo, né, do se então, ó. Então vou colocar o ou, porque eu troco, né, ó, troco o se então pelo ou aqui, ou tenho uma vida saudável, eu tenho que manter a segunda, ou tenho uma vida saudável. Saudável, ok. Presta atenção. Bom, aonde está essa resposta aqui, ó? Na letra B de bola. Na letra B de bola. Não gosto de estudar. Negou a primeira proposição. Negou o e, ó. E, negação. Ou, pratico esporte. Não pratico esporte. A negação do se então, né? Ou melhor, a equivalência do se então. Troca o se então pelo ou. Tá aqui o ou de novo. Tenho uma vida saudável, ele vai repetir a segunda proposição. Por isso, gabarito, letra B de bola. Ou seja, não seria a contrapositiva, tá bom? Então, eu tenho que ter cuidado quando eu vou utilizar o se então ou o silogismo, tá bom? Que é contrapositivo ao silogismo. E tomar muito cuidado ainda com os conectivos que ele pode colocar ali no meio das proposições. Se você passar despercebido, você erra uma questão dessa aqui. Beleza? Não passe, por favor. Vamos lá para a próxima, ó. Carlos costuma dizer, mais uma da FGV. Carlos costuma dizer, ao chegar do trabalho, o seguinte: se estou cansado, não leio. E, se não leio, vejo televisão. Porém, quando leio, coloco óculos. Certo dia, ao chegar do trabalho, Carlos não colocou óculos. Então é correto deduzir que Carlos o quê? Viu televisão? Está cansado? Não viu televisão? Não está cansado ou leu? Presta atenção. Eu vou dar letras aqui, né? Letras do alfabeto para não ficar muito... Até uma dica para você. Quando fizer uma questão dessa de argumentação lógica, né? Onde você vai trabalhar aqui as premissas, você trabalha o seguinte. Aqui a primeira premissa é o seguinte. Se estou cansado, não leio. Então, cansado eu vou chamar de ser. Ó. Se estou cansado, então, condicional aqui, ó, então, não leio. Ler, colocar o L, então, não leio. Ok? Depois ele diz o seguinte, ó, se estou cansado, não leio. Então, se não leio, aí você vem aqui para a segunda premissa, ó. Se não leio, então, vejo televisão. Então, coloca aqui, ó, TV. Tá certo? Porém, se quando leio, ó, novamente a terceira premissa, se leio, agora eu colocar o L, que ele vai ler, né? Então, coloco o óculos. Então, ele usa óculos. Vou colocar OC aqui de óculos, beleza? Aí ele vem aqui, ó, certo dia ao chegar do trabalho, Carlos, olha a afirmação dele. Carlos não colocou óculos. Então, na quarta premissa, ele te dá aqui o seguinte, ele não usou óculos. Tá certo? Observa, pessoal, o seguinte, que eu tenho 4 premissas. Uma é uma proposição simples, que não tem conectivo, que é a premissa 4. É por ela que eu vou começar. Então, o primeiro passo é dizer que todas são verdadeiras, tá? Todas são verdadeiras. E agora eu vou fazer a relação ali com os conectivos. Por isso que é importante eu saber. Então, olha lá. Se eu digo que não coloquei o óculos é verdadeiro, então coloquei o óculos significa que é o quê, pessoal? É falso. Se coloquei o óculos é falso, automaticamente leio
é falsa também. Porque se aqui for verdadeiro, vai aparecer quem, pessoal? Vera Fischer falsa. E todos os argumentos têm que ser o quê? Válidos. Tá certo? Então, pensa assim, ó, comigo. O professor falou que se a segunda proposição ela é falsa no cientão, automaticamente a primeira também é falsa, porque não pode aparecer verdadeiro, senão vai aparecer a sequência Vera Fischer falsa, ok? Então, se a segunda proposição você encontrar que é verdadeiro, automaticamente a primeira também se a segunda proposição for falsa, automaticamente a primeira também será falsa. Ok, pessoal? Então vamos lá. Se aqui, ó, vamos lá, se L, ou seja, leio é falso, é claro que não L é o quê? Verdadeiro, ou seja, não leio é verdadeiro. Então, se aqui é verdadeiro, aqui assisto TV é o que, pessoal? Só pode ser verdadeiro também, porque se for falso, vai aparecer a Vera Fischer. Então, aqui também é verdadeiro, ok? Beleza. Agora aqui, ó, se aqui é verdadeiro, não leio, então aqui também não leio é verdadeiro, ok? É verdadeiro. Aqui, pessoal, para ser verdade no cientão, ó, Carlos chega do trabalho, ou seja, cansado. Isso aqui é verdade. Para me ter um argumento válido aqui, isso aqui poderia ser verdade ou falso. Por quê? Verdadeiro ou falso? Porque verdadeiro com verdadeiro, na condicional, isso aqui é verdade. E falso com verdadeiro também na condicional, isso aqui é verdade. Por quê? Só vai ser falsa na condicional quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa, que a Vera Fischer é falsa. Neste caso, sendo falsa a primeira e verdadeira a segunda, ou sendo verdadeira a primeira e verdadeira a segunda, as duas são valores lógicos verdadeiros. Tá certo? Então, não posso afirmar aqui se ele está cansado ou não. Então, vamos lá para as alternativas. Ó. Na B, ele já diz, ó, estava cansado, não posso afirmar, pode ser verdade ou pode não ser. Ele, letra A, viu televisão. Ele viu televisão? Tá aqui, ó, verdade, viu televisão. Então só pode ser a letra A, né? Letra A de aprovada aqui. Vamos ver a letra C, ó. Não viu televisão, verdade. Verdade? Não viu ele viu televisão, é verdade. Então não viu televisão, é claro que é mentira. Não estava cansado, não posso afirmar, né, pessoal? Leu? Não, ele não leu. Então gabarito aqui, letra A, viu televisão, beleza? Tranquilo, pessoal? E aí, gostaram dessas questões aí? Muito boas, né? Muito boas essas questões aí de raciocínio lógico aí da FGV. E claro, eu espero que você deixe aquele like bacana aí, compartilhe esse vídeo que vai vir mais maratonas aí da PM do Ceará e compartilhe aí para outros estados aí, né, para a gente alcançar o máximo de candidatos que vão fazer essa prova e chegar lá arrebentar o raciocínio lógico, beleza? Chegar lá e quebrar a banca, né? FGV, beleza? Então a gente vai resolver só questões da banca FGV aqui para você chegar lá e saber o que está fazendo. Estudar ela é a melhor forma de passar no concurso, tá bom? Porque chegando lá, você vai saber como ela trabalha cada relação de raciocínio lógico. Cada detalhe, cada definição, cada regrinha, cada propriedade, ok? Então é a dica que eu te dou. Estude somente questões da sua banca FGV para você arrebentar lá na prova, beleza? Um grande abraço, fica com Deus aqui da família Pai d'Égua. Se você já é inscrito no canal, beleza, deixa um like. Se você ainda não é inscrito, deixa o like e se inscreva no canal. Se você quer ser membro do canal, clique aí no botãozinho, ó, seja membro aqui no canal. Você vai ter o curso completo, né, de raciocínio lógico do zero, né? Pode ter certeza que você vai gabaritar essa prova e você ainda vai receber um material personalizado se você ser membro aí do canal, tá bom? Vai estar disponível para você lá material personalizado de raciocínio lógico. Valeu, pessoal, um grande abraço. Fui!